Irmãos e irmãs, esta semana eu estava vendo uma entrevista de um norte-americano que viveu na Líbano, e ele estava no Líbano em 1985 e ele foi sequestrado por um grupo terrorista muçulmano, e ele ficou praticamente 8 anos da vida dele dentro do cárcere, dentro da prisão do sequestro, a ponto de que ele não sabia quando era dia, quando era noite. Ele perdeu a noção de tudo. E os terroristas deixaram ele sozinho, fechado. Era ele e só ele. Ninguém falava com ele. Ele não sabia porquê daquele sequestro. Ele não era rico, ele não era alguém que estava anunciando o cristianismo. Era um repórter. Ele não sabia porquê e ficou 8 anos naquele tormento. Ele deu uma entrevista no New York Times. O nome dele é Anderson, não me lembro o sobrenome. Ele disse que foi terrível esses 8 anos que ele ficou no cárcere, porque ele não tinha companhia de ninguém. Ninguém, ele estava sozinho. E ele dizia: eu preferia ter o meu pior inimigo como minha companhia, como alguém que me tocasse, como alguém que falasse alguma coisa comigo, mas eu não tinha ninguém. Ele falou, à medida que os anos foram passando, foi passando 2, 3, 4 anos, ele falou que ele começou a se esquecer de tudo. Ele era um jornalista, tinha lido muitos livros, tinha facilidade de estar memorizando as coisas, decorando. Ele falou, tudo isso eu fui esquecendo. Fui esquecendo porque não tinha contato com mais ninguém, era eu e acabou. E os terroristas chegavam ali, jogavam comida e acabou com ele. E ele fala que depois deram para ele um caderno e ele podia anotar alguma coisa. Só que ele falou, era tanta solidão que ele já não podia. Ele não conseguia mais arquitetar as ideias dele para colocar no papel. Ele conseguiu a libertação depois de 8 anos. Passou por um processo de reabilitação. Para dizer o quê? Que a solidão faz mal. A solidão faz mal para todos nós. Quem sabe nós não vamos ser sequestrados e Deus nos livre do sequestro. Deus nos livre. E quem já foi sabe que é terrível. Mas a solidão também pode ir sequestrando o nosso coração. Nós somos seres que fomos feitos para viver em comunidade, tá? Uma pessoa que vive isolada, logo ela cai na depressão. Não estou dizendo que todo mundo que caiu na depressão é porque se isolou. Mas uma grande parcela que cai no mundo da tristeza profunda, que leva à depressão, um grande número é porque vai se isolando, vai ficando sozinho. O pai e a mãe que já estão idosos, os filhos que já não dão atenção para o pai e para a mãe que fica viúva, que de repente fica sozinha, não tem com quem conversar, enfim. Vai entrando a solidão, vai entrando a tristeza. Quem sabe seja a realidade de alguns de nós aqui, porque a solidão ela dá um grito muito grande dentro do nosso coração, e a solidão dá um grito, e esse grito de solidão é: será que alguém se importa comigo? Einstein vai falar: nossa, eu sou um científico tão famoso, mas vivo sozinho. O Papa Paulo VI dizia: quando eu era bispo, quando eu era padre, eu já vivia sozinho. Quando eu era o bispo, eu fiquei mais sozinho. E ele disse: agora que eu sou papa, eu sou totalmente sozinho. Ele falou: das 7 da manhã às 7 da noite, tem gente para todo lado do mundo inteiro que quer ver o papa. Ele falou: mas depois que eu estou sozinho, à noite em casa, é só eu. Nós que somos padres também é assim, nós vivemos rodeados de gente. Mas quando nós entramos na porta do nosso quarto e fechamos, é nós e nós. A solidão vive por aí, à procura de muitas pessoas. Por que eu entro nessa história no início dessa homilia? Porque nós escutamos a cura desse leproso. E a cura desse leproso se dá em Jerusalém. Nós estamos falando do século I da nossa era, os anos 30 e alguma coisa. E era terrível contrair a lepra, hoje conhecida como hanseníase, que foi descoberta a cura em 1960, 1970. Antes disso não tinha cura. Então é uma cura muito recente. Imagine para aquele tempo. No livro do Levítico, capítulo 13,
Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: olha, se alguém aparecer com manchas brancas na pele, imediatamente tem que ir para a quarentena. E se confirma que é lepra, deve ser afastado de todos e de tudo. Isso o povo de Israel depois interpretou também como um mandato divino. Então a pessoa que tinha lepra, ela estava marginalizada pela sociedade do seu entorno, mas também estava marginalizada pelos líderes religiosos. E como consequência por Deus. A mentalidade do tempo estava, por consequência, marginalizada por Deus. Miriam, a irmã de Moisés, ela também teve lepra, porque Miriam era muito fofoqueira. E ela começou a fofocar, falar mal do irmão. Dizer: por que Deus só fala com Moisés e não fala comigo? Lá pelas tantas Deus falou: você vai sentir na pele agora. E disse que o corpo de Miriam ficou todo branco. Cuidado com a fofoca, viu? Depois, claro, Miriam se recupera. Então, estar naquela sociedade no tempo de Jesus e ser um leproso era alguém que tinha que estar totalmente longe de todo mundo. Acabou o toque, não tem mais relação social. Você está declarada a tua morte em vida. Ninguém pode te tocar. Vocês que são pais, que são mães, imaginem vocês no lugar daquele leproso, que começa a ver que começa a sair manchas brancas sobre seu corpo, começa a doer suas articulações. Naquele tempo o sacerdote e o médico era quase a mesma coisa. Tinha que se apresentar diante do sacerdote. Chega diante do sacerdote e o sacerdote grita: impuro. Não tem nem tempo de se despedir da família. Tem que sair imediatamente. Imagine vocês estão com seus filhos, com 5, 6 anos, e a lepra aparece, por várias circunstâncias de vocês. E o sacerdote daquele tempo diz: impuro, fora da cidade, fora da tua família, e você não tem nem o direito de se despedir da tua família. Era essa a situação que se encontrava o nosso amigo. Já não tinha mais o toque de ninguém se aproximava. Era marginalizado pela sociedade, porque a sociedade tinha medo. Se hoje nós morremos de medo do Covid, ou se ainda tem alguém que morre, naquele tempo era pior ainda. Porque a lepra era o contato. Então não bastava só usar máscara. Teve um pouco de contato, cuidado, você pode estar leproso. Era essa a situação que estava acontecendo naquele tempo. Tinha que deixar tudo, acabou, meu filho. Você não tem mais contato com ninguém. E aconteceu que esse leproso então deixou tudo. E esse leproso faz o quê? Esse leproso tem que sair. Tem que sair da sociedade, tem que sair da igreja, tem que sair do templo, tem que sair da sua família. Porque ele é um impuro agora. Diante dos homens, também diante de Deus. Porque as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento vão falar que quando uma pessoa era leprosa, é porque o dedo de Deus, por causa do pecado da pessoa, isso é a interpretação do povo naquele tempo, não estou dizendo que Deus era assim, por causa do pecado da pessoa, então ela tinha aquele mal. Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos essa mesma situação do leproso? Longe de todo mundo, e não queremos que ninguém se aproxime de nós. Nas nossas famílias, na nossa sociedade. Quantos de nós vivemos dentro da solidão? E vamos entrando num caminho complicado para sair. Quantos de nós fomos marginalizados por outros tipos de enfermidades, de doença? Quando eu vivia no México, eu atendi um rapaz que tinha se contagiado HIV. Ele não se cuidou. Hoje ninguém morre de HIV se você se cuida. Ele não se cuidou. Ele já estava nas últimas. E a mãe dele, em vez de estar preocupada com o final do seu filho, em vez de acolher, em vez de abraçar o seu filho, ela estava preocupada com o laudo médico do óbito. Que o óbito não podia sair, que era HIV. Porque era uma família
muito conhecida. E a mãe perde a oportunidade de dar seu último abraço no seu filho, porque está preocupada com os status sociais. Aquele abraço que podia curar. Porque hoje nós sabemos pela medicina que aqueles que abraçam mais têm mais vida. É científico isso. Quer ter mais vida? Comece a abraçar os outros. Comece a dar o teu carinho e receber carinho. Você vai ter mais vida. Comece a se fechar e você não vai ter mais vida. O toque ao outro transmite a nossa energia e a energia do outro se transmite a nós. Por isso, se nós temos uma boa energia, se nós somos boas pessoas, nós temos um coração bom, nós transmitimos vida a outra pessoa. E essa pessoa também, se tem um coração bom, transmite vida a nós. Mas acontece o quê? Que nós vamos nos fechando cada vez mais. Cada vez mais nos fechamos no nosso mundo e não nos abrimos. E não permitimos o toque de Cristo. Porque se nós fechamos o nosso coração ao toque dos demais, ao carinho dos demais, inevitavelmente a gente fecha o nosso coração para Deus, viu? Então cuidado com essas espiritualidades aí, que se fecham para os outros e que diz que está exclusivamente só para Deus. Tem alguma coisa errada aí, que não está bem. Mas falando desse leproso, dessa necessidade que ele tinha, desse toque de Jesus, e Jesus vem e toca esse leproso. É isso que é impressionante nas Sagradas Escrituras. Muita gente tocou em Jesus, nas Sagradas Escrituras. A mulher com fluxo de sangue tocou. Outras pessoas tocaram em Jesus. Maria Madalena diz que depois da ressurreição também toca em Jesus. Jesus fala: Tomé, toque, me toque. Mas é impressionante que nós vemos agora alguém que era segregado pela sociedade por Deus, não toca em Jesus, senão que Jesus toca nele. Vejam a diferença. Muitos correram para tocar Jesus. O leproso não toca porque o leproso sabe a condição dele. E todo aquele que tocasse num leproso se tornava impuro. O Evangelho de Mateus não relata, mas a mesma narração do Evangelho de Marcos vai dizer que depois que Jesus realizou essa cura, Jesus foi proibido de entrar na cidade, porque havia tocado num leproso. Peguem o Evangelho de Marcos, vocês vão ver. Jesus já não podia entrar mais na cidade por um tempo, porque havia tocado num leproso. Quando Jesus vai exorcizar o menino epilético, o pai do menino epilético fala: Senhor, se podes, cura. Se você realmente tem poder, cura o meu filho. O leproso é diferente. O leproso chega, se prostra diante de Jesus, e prostrar-se diante de Jesus nas Sagradas Escrituras é reconhecer a divindade, e diz: se queres, tu podes me purificar. Se queres. O leproso reconhece que Jesus pode, e por isso fala: se queres, podes purificar-me. E é impressionante a resposta de Jesus, porque Jesus, quando realizou outros milagres, ele primeiro pergunta para a pessoa, quando ele vai curar Bartimeu o cego, que está lá gritando: o filho de Davi, tenha piedade de mim. Jesus fala: o que queres? É óbvio que o cego quer ver. E Bartimeu fala: que eu veja. Então Jesus realiza. Quando está o outro lá, paralítico, Jesus pergunta: o que o paralítico quer? Ao leproso não. A oração do leproso fez com que a atitude de Jesus fosse diferente. O leproso reconhece a divindade de Jesus, reconhece Jesus e diz: Senhor, se queres, podes purificar. A resposta de Jesus é genial, é linda. Eu quero, fica limpo. E o Evangelho vai falar, vamos direto na Bíblia que é melhor do que nós ficar aqui. Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Continua o evangelista. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Esse homem que ninguém mais tocava, ninguém tocava nele,
Porque a carne dele estava apodrecendo, gente, estava caindo a carne dele. Provavelmente aqui fala que tendo Jesus descido do monte, nós estamos no capítulo 8, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus fica no monte ensinando as bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados, todas as bem-aventuranças, Jesus fica no monte. Agora o evangelista fala, Jesus, depois de ter anunciado as bem-aventuranças, desce do monte e encontra com um bem-aventurado. Porque Jesus fala o que das bem-aventuranças? Bem-aventurados ricos? Não. Bem-aventurados vocês que estão sorrindo hoje? Não, tudo o contrário. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados aflitos, bem-aventurado aqueles que promovem a paz. Jesus encontra com um bem-aventurado, com um aflito, com um que estava chorando, com um que já estava há muito tempo sem tocar em ninguém. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. Eu imagino a cena, gente, que Jesus não andava sozinho, e Jesus não andava só com 12 apóstolos. Eu imagino a cena daquela multidão atrás de Jesus, quando vê aquele leproso chegando. Deve ter gente que saiu correndo, feito louco, com medo, porque o leproso tinha que chegar gritando: impuro, impuro, impuro. Era isso que o leproso tinha que fazer. E provavelmente esse leproso chegou, ele não toca em Jesus, ele conhecia a lei, ele chega gritando: impuro, impuro. E provavelmente muitos daqueles que se diziam seguidores de Jesus, correram. Inclusive nós podemos até desconfiar que alguns apóstolos também deram no pé e falaram: se vira aí, Jesus, porque agora a coisa ficou feia para nós, que nós também não vamos poder mais entrar na cidade. E Jesus estendeu a mão, ele não tocou em Jesus, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica limpo. E o evangelista diz, no mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós somos leprosos. A lepra do pecado, a lepra do egoísmo, a lepra da falta de perdão, a lepra do coração rancoroso. Quais são as lepras que estão aí? Todos nós somos. Se existe alguém aqui que não é, então está no lugar errado. Porque a igreja é o lugar que acolhe. A igreja, como diz o Papa, é um hospital. E um hospital que acolhe aqueles que estão doentes. Vocês já viram algum médico em um hospital trabalhando com medo de se contagiar? Não existe isso. Tem algum médico aqui? Alguma médica? Você tem medo de se contagiar quando você está lá? Não tem como, né? Você está lá, tem que abraçar a causa. Às vezes nós, que também estamos contagiados pela lepra, temos medo daqueles que vêm com outras lepras diferentes e não queremos nos contagiar. Somos os puros, somos os santos, só temos olho para o Cristo e para ninguém mais. E às vezes quando aparece uma pessoa que tem uma identidade sexual diferente, quando aparece uma mãe solteira, quando aparece alguém do mundo das drogas, nós fazemos iguais os fariseus. Nós dizemos: primeiro ele tem que se arrepender, primeiro ele tem que mudar de vida, e depois nós vamos acolher. Só que nós nos esquecemos o que diz São Paulo: quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou. Coitado de nós, se Deus usasse os mesmos critérios e falasse: fulano, vem aqui, primeiro você muda de vida, primeiro você se converte e depois eu vou te amar. Não é assim. O amor de Deus primeiro vem até o nosso coração, e depois esse amor transforma o nosso coração e a nossa vida. Por isso, nessa noite do Cerco de Jericó, vamos derrubar essa muralha das nossas lepras, dos nossos egoísmos, do nosso pecado, do nosso rancor. Às vezes a gente está com uma vida virada, de cabeça para baixo, e a gente não sabe por que está a coisa assim, e a gente ainda culpa a Deus, como se Deus tivesse que dar contas daquilo que Ele faz por cada um de nós. E porque se Deus não me dá isso, eu não vou mais na igreja, acabou, eu estou fazendo o Cerco de Jericó, vou fazer 7 dias, vou vir todos os dias, mas eu já falei para Deus que se Ele não me der isso, eu não volto mais. Oh, meu irmão, não se engana.
Não queira ditar ordens para Deus. Não permita que essa lepra tome conta também do teu coração. Seja humilde, como foi esse leproso diante de Jesus, e reconheça a tua debilidade. Reconheça aquilo que você é. E diga a Jesus: se queres, pode purificar-me. Se queres, pode transformar a minha vida. Está vendo, Jesus, como está o meu coração? Cheio de rancor. Está vendo, Jesus, como eu odeio aquela pessoa? Usem os verbos que tem que ser usado. Não fiquem inventando orações e colocando máscaras nas orações que nós fazemos. Tirem as suas máscaras diante de Deus. Está vendo, Jesus, aquela pessoa que eu odeio? Está vendo, Jesus, aquele padre que eu não perdoo? Está vendo, Jesus, o meu pai, a minha mãe que me fizeram isso, que fizeram aquilo, aquele vizinho não sei o quê? Apresente isso tudo diante de Jesus e diga: Jesus, se queres, podes transformar o meu coração. E a atitude mais bonita de Jesus vai ser: eu quero. Fica limpo. Tira essa lepra que está corroendo o teu coração. Tira esse mal que está corroendo, que está te fazendo mal. Abra o teu coração para o amor. Não fique colocando todo mundo de quarentena, como faziam os escribas e os fariseus. Qualquer pessoa que chegava com qualquer coisinha diferente já tinha que pôr de quarentena. Afasta-se de nós, porque nós somos os puros, e para lá os pecadores e para cá os puros. Não. Nós como igreja somos chamados a acolher todo mundo e abraçar todo mundo e dizer: se Deus me abraçou, eu também abraço o outro. Se Deus me ama, eu também amo o outro. E o que o outro vai fazer com a vida dele, que faça o que ele quiser, porque o fim das contas é ele e Deus, não é eu e ele, Deus, é ele e Deus, e sou eu e Deus. E os santos padres já nos ensinam uma coisa impressionante: quando nós chegarmos no nosso juízo final, Deus não nos vai perguntar quantas pessoas nós condenamos. Deus vai perguntar uma única coisa: quantas pessoas você amou? E quantas você traz junto contigo aqui para o céu? Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que a graça de Deus transforme os nossos corações. O leproso não tocou em Jesus, porque o leproso tinha medo de contagiar Jesus. Jesus tocou no leproso e contagiou o leproso. O leproso tinha medo de contagiar Jesus com a morte, que é a lepra. Jesus toca no leproso e contagia o leproso com a vida, com a cura, com o bem. Às vezes nós tocamos os outros e contagiamos os outros com a falta de perdão, com o rancor, com o ódio, com a tristeza. Não, meu irmão. Vamos contagiar os outros com alegria. Vamos contagiar os outros com vida, porque é isso que fez o nosso Senhor. Ele veio e nos contagiou. Se o mal contagia, sim, o mal contagia. O vírus, sim, contagia. O bem também contagia. Nós como igreja, o que estamos fazendo? Estamos contagiando de bem? Estamos contagiando de mal? Se estamos contagiando as coisas de mal, chega, joga o mal fora. Comece a contagiar todo mundo de alegria, de esperança, de que é possível um mundo diferente, de que é possível nós fazermos ações que levem os outros a melhor amar a Deus e ao próximo. A oração do leproso é essa no dia de hoje. Não tem outra oração para nós fazer. Foi sucinta, foi clara. Ele reconhece, ele chega e se ajoelha. Ele reconhece a messianidade de Jesus. Porque ele reconhece a messianidade, ele reconhece a divindade de Jesus. E porque ele reconhece a divindade de Jesus, então ele fala: se queres, podes purificar. Essa é a oração que todos nós devemos fazer hoje, nessa noite. E dizer para Jesus, do fundo do nosso coração: Senhor, se queres, pode purificar-me. Se queres, pode transformar o meu coração. Se queres, pode me fazer um homem novo, uma mulher nova. Se queres, eu posso ser regenerado pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor, assim como olhou, e Mateus não fala, mas Marcos diz que o Senhor olha com compaixão para aquele leproso. Compaixão significa o quê? Compassion, sofrer junto,
Quando Jesus olha com compaixão para aquele leproso, Jesus sofre junto com aquele leproso. E movido por entranhas de misericórdia, então Jesus, a única coisa que Jesus podia dizer é isso: eu quero, fica limpo. Permita que Jesus olhe para você com olhos de misericórdia e de compaixão. Tira da tua imagem e da tua cabeça aquela imagem de um Deus vingativo que está com um caderno na mão anotando todos os seus pecados, esperando o dia para pedir contas. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é aquele que olha com compaixão para o teu coração. E olhando com compaixão, sofre com você, conhece as tuas dores, escuta a tua oração e transforma a tua vida. Mais importante do que a cura física, meus queridos, é a cura espiritual. Mais importante do que curar o dedo que está doendo, o coração que está mais para lá que para cá, o rim ou não sei o quê. Mais importante do que isso é curar o nosso espírito, é curar o nosso coração. Porque com dedo ruim ou com dedo bom, você vai entrar no céu. Você nem vai precisar do teu dedo lá. Com rim bom ou rim ruim, você vai entrar no céu. Agora, com coração de pedra você não entra. Com coração que não sabe amar e não sabe perdoar, não entra não. Não entra porque Deus não quer. Não entra porque você mesmo, chegando lá no céu, vai encontrar tanta gente que você achava que não estava lá, que estava em outro lugar, que você vai se recusar a entrar. Então permita que o Senhor toque, transforme o seu coração nessa noite, do cerco de Jericó, e vamos dizer isso a Jesus do fundo do nosso coração. Fazer essa oração, essa oração que fez o leproso dizer também a Jesus: Senhor, nós somos leprosos. Eu tenho a lepra disso, eu tenho a lepra do pecado, eu tenho a lepra do egoísmo, eu tenho a lepra da falta de perdão, eu tenho a lepra do julgamento, eu tenho a lepra sei lá do que. Vocês sabem, é só pedir o Espírito Santo, em menos de 30 segundos o Espírito Santo vai dizer: fulano, você tem a lepra disso, vai te dar uma lista completinha. É só você pedir. E apresentar tudo isso diante de Jesus e dizer: está aqui, sou miserável. Mas você não veio para os miseráveis, Jesus? Porque dentro do meu ser miserável você coloca o teu coração, você coloca a tua córdia, o teu cordis, e então transforma tudo em misericórdia, porque você olha para nós com compaixão e nos purifica. Vamos pedir isso nessa celebração, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor nos purifique das nossas lepras, e que a gente possa dizer também na nossa oração: Senhor, eu não quero mais contagiar ninguém com a falta de perdão, com o rancor, com o ressentimento, com a tristeza, com a depressão, com as críticas. Chega de ficar contagiando as pessoas disso. Eu quero contagiar agora com o amor que me alcançou, com o teu amor que me alcançou. Eu quero contagiar de vida. E diga a Jesus, assim como o Senhor contagiou aquele leproso com a vida, contagia eu também com a vida. E sejamos assim, meus irmãos, levando a mensagem de salvação a todos, levando essa mensagem de salvação e de esperança a todos. Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus diz: eu quero. Fica limpo, fica purificado.